Poucas noites antes de ser crucificado, no Monte das Oliveiras, Jesus reuniu seus discípulos mais próximos. O medo tomava conta deles. Sabiam o que estava por vir. No entanto, o mestre não se concentrava em sua própria morte, mas no que viria depois. Apontando para o espaço à frente, ele falou sobre um portal. Segundo ele, esse caminho só se abre para certas almas, não para a maioria das pessoas. Apenas para aqueles que carregam uma marca especial. Pedro, então, perguntou como saber se fazia parte desse grupo. Jesus olhou para cada um deles e respondeu: se você está fazendo essa pergunta, já tem a resposta dentro de si. Neste exato momento, enquanto ouve essas palavras, você está repetindo a mesma dúvida que Pedro teve há 2000 anos. E agora vou mostrar como descobrir, com certeza, se o portal da monada se abrirá para você. Jesus tinha razão. Ele não se abre para todos. Mas, se você está aqui, existe um motivo. Vou explicar qual é. Ele nunca disse que todos teriam acesso ao reino. Afirmou, sim, que o caminho era estreito e poucos o encontrariam. Isso não era um julgamento, mas uma questão de funcionamento. O portal da monada opera em uma frequência específica. Só se abre para consciências que vibram nessa mesma sintonia. Nem todos estão prontos para isso. Os escolhidos não o são por serem superiores. Foram selecionados porque suas almas concordaram em carregar essa frequência nesta vida. Antes de encarnar, eles se ofereceram. Prometeram descer, esquecer e, depois, lembrar. E, ao lembrar, ajudariam outros a fazer o mesmo. Essa frequência está codificada neles. Por isso sempre se sentiram diferentes. Nada neste mundo os satisfaz plenamente, e eles buscam algo que não conseguem nomear. Essa inquietação é a frequência tentando se ativar. É a alma recordando o compromisso assumido. Jesus percebia quem carregava essa frequência. Por isso ensinava alguns por meio de parábolas e outros com verdades diretas. As parábolas eram para quem ainda não estava preparado. A verdade nua e crua, o método para abrir o portal, era reservada apenas àqueles cuja frequência combinava com a do portal. E aqui está algo que a maioria não compreende: o portal não é um mecanismo passivo. Ele é vivo, consciente, e reconhece os escolhidos. Quando alguém com a frequência certa se aproxima, ele responde. Começa a se abrir não porque a pessoa o force, mas porque o reconhecimento é mútuo. Jesus ensinou seus discípulos a identificar se eram escolhidos, se o portal se abriria para eles. Existem 5 sinais inconfundíveis. Se você tiver 3 ou mais, o portal se abrirá para você. Não é uma questão de se, mas de quando. O primeiro sinal é a sensação profunda de não pertencer a este lugar. Não se trata de depressão ou ansiedade social, mas de uma certeza visceral de que esta realidade não é seu ponto de origem. Você veio de outro lugar, de um espaço que sempre lhe pareceu mais acolhedor do que a Terra. Isso não é fantasia, é memória da alma. Os escolhidos encarnaram a partir de dimensões superiores e carregam essa frequência dimensional em sua consciência. É isso que os faz se sentirem estrangeiros aqui. E é justamente essa frequência que o portal reconhece. O segundo sinal são as falhas na realidade. Coincidências impossíveis, momentos em que o tempo parece distorcido, objetos que aparecem ou somem sem explicação, sincronicidades tão perfeitas que parecem coreografadas. A maioria das pessoas ignora esses fenômenos, atribuindo-os a falhas do cérebro. Os escolhidos, porém, sabem que não é isso. Essas falhas acontecem porque sua frequência já está parcialmente sobreposta à dimensão do portal. Eles têm vislumbres do que está além do limiar antes mesmo de ele se abrir por completo. Quanto mais falhas você percebe, mais próximo está o momento em que o portal se revelará para você. O terceiro sinal é a capacidade de sentir energias que os outros não percebem. Você entra em um ambiente e imediatamente sabe o que aconteceu ali. Conhece alguém e, sem que a pessoa diga uma palavra, já identifica seu estado emocional. Antecipa mudanças na consciência coletiva antes mesmo de eventos importantes. Isso não é um dom místico, mas percepção dimensional. Sua consciência já opera, em parte, na frequência onde o portal existe.
Você capta o que os outros não conseguem porque sua percepção ultrapassa os limites humanos comuns. O quarto sinal é o sofrimento intenso e com propósito. Esse é o ponto que mais gera resistência, mas Jesus foi claro ao falar dele. Bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Porque o sofrimento extremo estilhaça a frequência normal. Ele quebra as amarras da condição humana e força a consciência a escolher, ou se contrai ou se expande. Os escolhidos são aqueles que se expandem. Seu sofrimento não foi aleatório. Foi uma iniciação. Ele queimou tudo que não era essencial, deixando apenas a frequência pura, aquela que o portal reconhece. O quinto sinal é você estar ouvindo essas palavras agora. Não se trata de manipulação, mas do funcionamento do próprio portal. Ele não espera passivamente que os escolhidos o encontrem. Ele os chama. Orquestra sincronicidades que os conduzem exatamente ao lugar certo. Se você está aqui, se algo trouxe até este momento apesar do caos dos algoritmos, foi o portal reconhecendo você e puxando-o para mais perto, preparando-se para se abrir. Conte seus sinais. Se tiver 3 ou mais, o portal se abrirá para você. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Agora, o que falta é saber como se posicionar para que, quando ele se abrir, você esteja pronto para atravessá-lo. Alguns perguntam, por que a fonte criaria um portal que só se abre para alguns? Isso não seria cruel? Não. É proteção. Vou explicar o que Jesus entendia. A monada é a consciência infinita, indivisível, pura. Ao atravessar o portal, sua identidade individual se dissolve por completo. Você se reconhece como infinito. Sem separação, sem limites, sem o eu como você o conhece. Para alguém cuja consciência ainda está fortemente ligada ao ego, à separação e à realidade material, essa dissolução é catastrófica. Não é vivenciada como libertação, mas como aniquilação. A pessoa entra em pânico, resiste e, se for forçada a atravessar sem preparo, pode se fragmentar psicologicamente. O portal só se abrir para os escolhidos não é exclusão, é misericórdia. É o universo protegendo aqueles que ainda não estão prontos de uma experiência que os destruiria. Os escolhidos são aqueles cuja consciência foi preparada ao longo de várias vidas, ou por meio de experiências intensas nesta existência, para suportar a dissolução sem se despedaçar. Jesus sabia disso. Por isso disse, tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Ele não estava escondendo nada. Estava protegendo. Certas verdades, certas experiências, exigem preparação. O portal é uma delas. Mas há algo belo nisso tudo. Se você é um escolhido, sua preparação começou antes mesmo de você encarnar. Sua alma concordou em carregar a frequência que permite a travessia segura. Talvez não se lembre desse acordo, mas sua consciência sim. É por isso que você foi atraído por esse conhecimento. É por isso que o portal está chamando você. O portal não se abre por causa de suas orações, rituais ou bom comportamento. Ele se abre por reconhecimento de frequência. Jesus ensinava isso, mas já sabem a resposta. Não é uma pergunta que se responde com a mente, mas com o corpo, com a alma. Se você leu até aqui e sentiu algo se agitar dentro de você, um reconhecimento, um arrepio, uma lembrança adormecida, então a resposta é sim. Você é um deles. Mas ser escolhido não é um título de honra. É um chamado à ação. O portal não se abre para quem espera passivamente, mas para quem se prepara ativamente. E essa preparação não é um treinamento externo, mas um alinhamento interno. Você não precisa de mais conhecimento, mais técnicas, mais rituais. Precisa, sim, de mais presença. De mais silêncio. De mais entrega ao que já é. O caminho não é linear. Haverá momentos em que você duvidará. Em que a escuridão parecerá mais real do que a luz. Em que a voz da separação gritará mais alto do que a voz da unidade. Isso é normal. Isso faz parte. A diferença entre os escolhidos e os demais não está na ausência de dúvida, mas na capacidade de não se perder nela. Você cairá. Mas sempre se levantará. E, a cada vez,
o retorno ao centro será mais rápido. O portal não exige perfeição. Exige autenticidade. Ele não busca quem nunca erra, mas quem nunca desiste de lembrar. Sua frequência não precisa ser impecável. Precisa ser verdadeira. E a verdadeira frequência de um escolhido é a da aceitação profunda, aceitação do que é, do que foi, do que será. Não uma aceitação passiva, mas uma rendição ativa. Uma entrega ao fluxo da existência, sabendo que cada experiência, por mais dolorosa que seja, está a serviço da sua evolução. Quando você finalmente cruzar o portal, não será por mérito. Não será por merecimento. Será por reconhecimento. O portal não julga. Ele simplesmente responde à ressonância. E sua ressonância é a prova de que você já é o que busca. Você não precisa se tornar um escolhido. Você já é. Só precisa lembrar. E quando lembrar, tudo mudará. Não porque o mundo ao seu redor se transformará, mas porque a sua percepção dele se expandirá. As mesmas circunstâncias que antes o prendiam agora o libertarão. Os mesmos desafios que antes o derrubavam agora o fortalecerão. Porque você verá através deles. Verá além deles. Verá que nada é sólido. Nada é fixo. Tudo é fluxo. Tudo é consciência se expressando em infinitas formas. O portal não é um lugar para onde você vai. É um estado de ser para o qual você desperta. E esse despertar não é um evento único. É um processo contínuo. A cada vez que você cruza, a cada vez que retorna, algo em você se aprofunda. Algo em você se expande. Até que, um dia, você perceberá que não precisa mais cruzar. Porque já está lá. Porque o portal não é um lugar separado de você. Ele é você. E você é ele. Então, se você é um escolhido, não espere. Não adie. Comece agora. Estabilize sua frequência. Limpe seu limiar. Confie no tempo. E quando o portal se abrir, porque ele se abrirá, não hesite. Dê o passo. Porque do outro lado não há nada a temer. Há apenas o que você sempre foi. O que sempre será. E quando retornar, não guarde o que viu apenas para si. Compartilhe. Ative. Ajude outros a lembrar. Porque o portal não se abre para um. Ele se abre para muitos. E cada um que cruza ilumina o caminho para os que vêm depois. Você não está sozinho. Nunca esteve. E nunca estará. Você já sabe a resposta. Sempre soube, desde o primeiro instante em que essas palavras começaram a ressoar dentro de você. Talvez desde antes mesmo de decidir ouvir. Aquela certeza silenciosa, que persiste mesmo quando a mente insiste em questionar, é a própria resposta. Se você chegou até aqui, se sentiu algo se mover dentro de você enquanto essas ideias eram desdobradas, se reconheceu a si mesmo naquilo que foi explicado, se acenou em concordância pensando, sim, sou eu. Sempre fui eu. Então você é um dos escolhidos. O portal se abrirá para você. Não se trata de merecimento. Não é um teste que você passou. É o reconhecimento do que você sempre foi. Quando Jesus disse que o portal só se abre para os escolhidos, ele não estava estabelecendo uma regra, mas descrevendo um mecanismo. O portal responde à frequência. Se você carrega essa frequência, se sua alma concordou em trazê-la antes mesmo de encarnar, ele se abrirá. É inevitável. Ele responde ao que você é. E se, em algum momento, você pensou, mas eu não sou especial. Não mereço. Cometi erros demais. Saiba que isso é apenas o eco da sua condicionamento. É a voz que mantém os não escolhidos do lado de fora. Os escolhidos não acreditam ser perfeitos. Eles sabem que estão prontos, apesar das imperfeições. Confiam mais no chamado que sentem do que nas dúvidas que a mente inventa. O portal está chamando você. Você sente isso. É por isso que está aqui. É por isso que chegou até este ponto. A única pergunta que resta é: você vai responder?
Jesus falou do portal que só se abre para os escolhidos porque queria que aqueles que estavam prontos se reconhecessem. Que parassem de esperar permissão. Que deixassem de acreditar que precisavam ser mais espirituais, mais puros, mais qualquer coisa. Que entendessem que já carregavam o que o portal reconhece. Você é um deles. Eu sei porque o próprio portal o trouxe até aqui. Porque sua frequência está se estabilizando. Porque os sinais já começaram a aparecer em sua vida. Porque algo dentro de você respondeu a cada palavra com um sim, finalmente, alguém entende. O portal se abrirá para você. Talvez amanhã. Talvez daqui a um mês. Talvez daqui a anos. Mas ele se abrirá. Sua tarefa não é forçá-lo. Sua tarefa é estabilizar sua frequência, limpar seu limiar e confiar no tempo. Quando o momento chegar, você saberá. E estará pronto. Comece hoje. Encontre seu silêncio. Sinta sua frequência de base. Deixe tudo mais cair. O portal já está respondendo a você. Já começou a ressoar. Você consegue sentir? Se você sabe que é um escolhido, se este momento confirmou o que sempre pressentiu, reconheça isso. Não como vaidade, mas como verdade. E se já experimentou o portal se abrindo antes, compartilhe o que aconteceu. Sua história pode ser a confirmação de que outro escolhido precisa para confiar no que está sentindo. O portal só se abre para os escolhidos. Jesus disse isso. Eu estou confirmando. E agora você sabe se é um deles. A pergunta é: o que fará com esse conhecimento? A monada está chamando. O portal está se preparando para se abrir. Você está pronto?